Eu tenho um lema de vida que é: fazem-te uma pergunta estúpida, responde com uma resposta ainda mais estúpida. Eu faço muito isto na Inglaterra e no início eu ainda tinha uma opinião por formar sobre a Inglaterra e sobre os ingleses. Então, quando às vezes recebia assim perguntas um bocadinho estúpidas em relação a Portugal, achava que era, pronto, se calhar não sabem bem, não sei o que mais. Então tirava o tempo e tirava a minha energia para responder com argumentos que fizessem as pessoas entenderem que Portugal é um país pequeno, mas continua a ser um país que não é Espanha, by the way, e que tem muita coisa para oferecer e muita cultura. Agora, passado quase 5 anos a morar aqui, eu apercebo-me que há uma grande diferença entre fazerem-te uma pergunta ignorante e uma pergunta estúpida. E eu também tenho outro lema de vida que é: eu prefiro falar com um ignorante do que falar com um estúpido. Porque um ignorante, por norma, só é ignorante porque não tem conhecimento. Um estúpido é estúpido porque tem todo o conhecimento do mundo, mas escolhe seguir pelo caminho da estupidez. Então, sempre que eu recebo assim perguntas estúpidas, eu respondo com respostas ainda mais estúpidas. Por exemplo, já me perguntaram tantas vezes se em Portugal há eletricidade. E eu também, às vezes, não sei se as pessoas fazem-me estas perguntas só para tentarem usar um bocadinho comigo. Só que depois eu respondo. E respondo de uma maneira que eles genuinamente ficam a achar que Portugal não tem eletricidade. Sempre que eu refiro que sou de uma vila pequena no norte de Portugal, já me perguntaram se há carros, se há saneamento. E eu fico só... tipo, nos primeiros segundos eu fico a olhar para eles tipo: a sério? A sério? Genuinamente estás-me a fazer esta pergunta? Depois passa-me isto e... Não. Eu quando quero ir à casa de banho tenho de ir ao monte. Pá, e espalho muita desinformação. Porque eu sinto que as pessoas... É o que eu digo, pessoas estúpidas, deixai-as abrir a boca e serem estúpidos. Eu até me rio com isto. E às vezes é mesmo muito complicado. E no início é o que eu digo, no início ainda dava... não, vou explicar. Agora não explico porra nenhuma. Já me perguntaram se Portugal é uma cidade na Espanha. Oh mano, achas mesmo que Portugal é uma cidade na Espanha? Nem eu, que não sou boa à geografia, consigo entender o que é uma cidade, uma vila, uma aldeia e um país e um continente, by the way. Que a mim também já me perguntaram se Portugal faz parte do continente espanhol. O que é um continente espanhol? No Mercadona? Por amor de Deus. Mas por acaso, no outro dia tive uma conversa muito interessante e posso-vos dizer que em 5 anos a morar na Inglaterra foi a primeira conversa interessante que tive com o inglês. Estávamos a falar sobre a educação em Portugal e a educação em Inglaterra. E isto agora sou bem os maias, mas não tem nada a ver com os maias. Eu sinto que muitas pessoas que... Isto é uma coisa que eu também fiz muito no início, quando vim para a Inglaterra. Eu tinha uma... Apesar de não ter uma opinião formada sobre a Inglaterra e sobre os ingleses, eu tinha uma ideia do que os ingleses e a Inglaterra eram. Por causa de filmes, por causa de livros. E por norma os ingleses são sempre, os educados, os inteligentes, e os americanos são os burros. Ora bem, não é bem assim. Mas uma coisa que eu admiro bastante aqui na Inglaterra é a educação e a forma como a educação é muito importante neste país. Depois o que é que acontece? Eu digo isto depois de vos dizer que na Inglaterra há muitos estúpidos, porque infelizmente tu podes ter toda a educação do mundo, aliás, podes ter todas as ferramentas para ter a melhor educação do mundo, mas se a tua personalidade é inglesa, mano, vai ser assim. E este meu colega esteve-me a contar que na Inglaterra não há o chumbar, vocês não chumbam de ano. E agora tive de fazer uma pausa porque me caiu o microfone. Manos, quem me dera estar a gravar este momento, que eu tenho o microfone no suporte e não sei como, caiu-me o microfone todo. Nem sei como é que não se partiu, nem se partiu o suporte. Eu sinto que tenho aqui um fantasma inglês no quarto, e ele está chateado porque eu disse que há pessoas estúpidas na Inglaterra. I'm so sorry. Mas pronto, na Inglaterra não se chuma de ano. E eu expliquei-lhe que na minha cabeça se calhar também não fazia assim muito, muito sentido. Se calhar só em casos muito extremos é que faz sentido alguém chumbar de ano. E depois ele até me perguntou o que é que eu achava da educação na Inglaterra em comparação à educação em Portugal. E eu disse-lhe que a coisa que eu mais gostei, aliás,
sobre a minha educação na Inglaterra foi mesmo o primeiro ano de universidade não contar para nota. E eu sei que isto pode parecer muito estúpido, mas é assim. Vamos pôr a situação no meu caso, que é assim que eu penso e é da minha perspectiva, por isso é que a minha opinião é esta. Quando eu vim para a Inglaterra, o meu nível de inglês não era o que é hoje. Eu vim tirar um curso de música e produção musical e performance musical, mas o único conhecimento que eu tinha de música era de música clássica. Eu nunca trabalhei com softwares de produção musical, eu nunca trabalhei nem tive aulas de songwriting ou de composição. Tudo o que eu sabia era dentro do nicho da música clássica e eu vinha para aqui tirar um curso de música pop. E quando eu digo música pop, não é bem, sei lá, Taylor Swift e Dua Lipa, estão a ver? Música pop no meu curso engloba todos os géneros musicais sem ser o da música clássica, ou seja, é o jazz, o bossa nova, o funk, o metal, o rock, é tudo. Então, neste momento, eu estava já estava noutro país, não é? A falar uma língua que não era a minha, com cadeiras da universidade que eu não fazia ideia do que eram porque eu não tinha esse conhecimento. Por isso, o meu primeiro ano de universidade, não contar para a nota, foi fantástico. Também porque neste primeiro ano de universidade eu tive todos os módulos, todas as cadeiras que eu poderia ter nos restantes 2, 3 anos e isso abriu-me horizontes para eu conseguir entender também que tipo de coisa é que eu queria ganhar deste curso. Porque o meu curso, é o que eu digo, era de produção, de performance, de composição e eu podia escolher seguir os 3 ou escolher só um desses 3. E eu foquei muito mais na parte da composição, também meti um bocadinho da performance, mas, por exemplo, produção, 0. Simplesmente porque não acho interessante, não gosto, não quero fazer. E isto é uma coisa que eu também lhe expliquei, que a minha personalidade é muito isto. Eu gosto, eu faço. Eu não gosto, eu não faço. E até lhe contei que, por exemplo, e vou ser muito sincera, eu sei que sou uma pessoa inteligente, sei que sou uma pessoa bastante interessante e sei que sei argumentar. Mas o que é que me acontece? Eu, se não gosto de uma coisa, eu não a vou fazer. E isto, em certas coisas na minha vida, é uma qualidade, em outras coisas é um defeito. E quando estamos a falar de escola e de educação, eu vejo isto um grande defeito. O que é que me acontecia quando eu estava em Vinhais? Eu não gostava do que estava a fazer na escola, eu não gostava de matemática, eu não gostava de fisicoquímica, eu não gostava de biologia, então eu não estudava, eu não fazia. Claro que depois tinha notas de porcaria, e depois o que é que me aconteceu quando eu fui para Mirandela estudar música, que era algo que eu gostava, eu fazia tudo. E de repente a aluna de média de 10 passou a ter média de 19. E até disse ao meu colega que se vocês meterem numa sala os meus professores de português e os meus professores, aliás, desculpem, se meterem numa sala os meus professores de Vinhais com os meus professores de Mirandela, todos eles vão dizer que eu era uma menina muito educada, muito simpática, muito divertida, mas uns vão dizer que eu era muito má aluna e outros vão dizer que eu era fantástica. E eu estava a tentar explicar a este meu colega que quando eu vim para a Inglaterra, no meu primeiro ano de universidade, eu tive cadeiras que gostei muito, então tive uma nota fantástica, e outras cadeiras que odiei, então não fiz nada, não ia às aulas, e tive péssimas notas. Então, saber que este meu primeiro ano de universidade não contou para nota foi a melhor novidade que eu tive. Porque depois, no segundo ano de universidade e no meu último ano, que é o terceiro ano de universidade, eu já tinha escolhido as cadeiras que eu queria, que sabia que gostava, então consegui ter notas fantásticas. E ele depois, por acaso, perguntou-me, porque achava que em Portugal também não contava o primeiro ano de universidade. Eu até lhe disse, olha, eu também não te posso estar a dizer aqui muitas coisas sobre como é a universidade em Portugal, porque eu também não tenho esse conhecimento, nunca estudei numa universidade em Portugal, mas tenho muitos amigos que estudaram e posso dizer que as coisas não são bem como são na Inglaterra. Mas também lhe contei que uma das coisas que eu sinto mesmo muita pena de não ter vivenciado isso nos meus anos de universidade, e creio que já falei nisto num episódio numa temporada anterior, é o espírito académico. Aqui na Inglaterra é nulo.
principalmente na universidade onde eu estudei, que é de Huddersfield. Pá, péssimo, estão a ver, péssimo. Eu também senti muito isso no dia da minha graduation, da minha queima, digamos assim, que se não fosse um dia em que eu estava com os meus amigos e com a minha família, eu se calhar não ia sentir nada. É uma cerimónia, para mim, básica, muito impessoal. Eu estava a ver pessoas que eu nunca vi na minha vida, nunca vi nos meus 3 anos de universidade a falarem do meu percurso universitário. Então foi muito frio, eu não gostei nada. E disse-lhe que sinto que as coisas em Portugal são um bocadinho diferentes. Ele, por acaso, e achei piada, ele disse, por um lado ainda bem que não há espírito académico, porque eu fui para a universidade para aprender coisas novas, não para conhecer pessoas novas. E eu depois fiquei a olhar um bocadinho assim para ele e pensei, ok, não partilhamos a mesma opinião. E depois ele até me esteve a fazer mais perguntas sobre, sem ser na universidade, como é que foi a escola em Portugal, não sei o que mais, e depois ele disse, aposto que estava sempre sol. Porque aqui, obviamente que o tempo em Portugal é 1000 vezes melhor que o tempo na Inglaterra. O tempo em inglês é depressão, é horrível. Vocês num mês têm sol, veem o sol tipo 2 vezes com sorte. Em Portugal, obviamente que as coisas são diferentes, só que eu também lhe expliquei que, por exemplo, eu sou de uma terra transmontana, Vinhais, onde o inverno é muito frio e o verão é muito quente. Por isso, por exemplo, ele também ficou chocado quando eu mencionei que eu sabia o que era neve, que eu via neve muitas vezes. E ele, my God, a sério? Mas tu não és de Portugal? E eu, man, minhas flash, em Portugal também neva. E até ele disse que muitas das memórias que eu tenho, que se calhar são as melhores memórias do meu tempo de escola, era nos dias de sol e nos dias de chuva, porque nos dias de sol eu e os meus amigos íamos jogar futebol humano e nos dias de chuva ficávamos no polivalente a jogar sueca. E tento explicar ao máximo o que era sueca. O que é que eu digo? Sueca é um jogo de cartas, tudo bem, mas eu depois estava a tentar explicar, mas são cartas espanholas. E ele, mas não são cartas portuguesas. E depois foi aí que eu pensei, será que ele está tipo a tentar dizer uma piada ou está genuinamente a perguntar porque é que eu usei o termo cartas espanholas? E depois é que me relembrei, peraí Maria, tu estás a ter uma conversa interessante, mas ele continua a ser em inglês. E aí, agora, já na altura tive exatamente a mesma reação, mas foi aí que a nossa conversa acabou, porque eu comecei a falar de jogar à sueca e jogar futebol humano e automaticamente o meu cérebro só começou a pensar nessas memórias. E agora que disse estas palavras em voz alta, estou outra vez a pensar nisto. Eu lembro-me tão bem no 9º ano nós tínhamos o intervalo do almoço e depois do almoço tínhamos os primeiros 45 minutos livres e depois tínhamos geografia à terça-feira. E eu lembro-me perfeitamente que todas as terças-feiras, só quando tínhamos trabalhos de casa grandes ou teste, é que não fazíamos isto, mas estávamos sempre a jogar futebol humano. Porque na minha escola, no campo de futebol, por norma estavam sempre os mais velhos a jogar futebol. Então nós esperávamos sempre que estava toda a gente em aula, nós éramos literalmente a única turma que não tinha aquela aula, aquela hora, então íamos para o campo jogar futebol humano. E outra coisa que também íamos fazer é íamos para o bar da escola e as funcionárias faziam-nos torradinhas. Porque isto começou tudo, porque um dia nós... porque era aquela coisa, como nós sabíamos que depois do almoço não íamos ter os primeiros 45 minutos, não estávamos a comer tão à pressa, íamos com mais calma, só que depois, claro, a cantina da escola, vocês tinham uma hora específica que podiam ir. Depois daquela hora já não vos serviam o almoço. Claro que as funcionárias eram sempre queridas e davam-nos sempre a mãozinha, porque também estávamos no 9º ano, ainda éramos pequeninos, e também éramos boas pessoas e éramos educados, não éramos como se calhar os de 9º ano são agora, meu Deus. Então às vezes almoçávamos com calma e sempre que era assim um almoço que
pronto, que nós não gostávamos, tipo salada russa. Quem é que gosta de salada russa? Quem é que gosta de jardineira? Por amor de Deus. O que é que nós fazíamos? Íamos para o bar comer torradas. Torradinha de pão biju com manteiga. Que saudades, que saudades. E depois íamos jogar futebol humano. E para quem não sabe, duvido que alguém não saiba o que é futebol humano, mas vou explicar. Futebol humano é futebol sem uma bola. Vocês têm, sei lá, não sei quantos jogadores de cada lado e a linha de meio campo é como se fosse uma linha imaginária. Eu estou do lado direito, quando estou no lado esquerdo, qualquer pessoa que jogue da equipa do lado esquerdo, se me tocar, eu tenho de parar. E depois só posso andar outra vez quando um colega da minha equipa me tocar também. E no fundo nós no futebol humano somos todos a bola, ou seja, todos nós ao entrar na baliza é golo. E pá, eu lembro-me muito bem. Depois nós também começámos a jogar muito futebol humano mesmo nas aulas de educação física. Porque sei lá, era mesmo um jogo divertido. Agora estou com uma vontade de jogar futebol humano, que não vos consigo explicar. E jogar à sueca também era, pá, fazer renúncia, meu. Que saudades mesmo, que saudades. Eu genuinamente sinto que, para mim, saudades da escola é saudades destes momentos. Zero saudade, obviamente, de testes. E eu era tão má a fazer testes. E ainda sinto que hoje também a minha cabeça funciona de uma maneira muito engraçada. Como eu disse, se eu gostar, eu faço. Se eu não gostar, eu não faço. Mas às vezes, se eu gostar muito e der muita importância, eu fico tão nervosa que acabo por nunca conseguir fazer bem. E eu sentia que às vezes nos testes isso me acontecia um bocado. Eu tinha de ir para os testes com a mentalidade de isto não é assim tão importante. E estou grata que depois do 9º ano tive muito essa mentalidade, porque também no fundo sabia que, independentemente dos resultados que eu tinha na escola, isso não iam refletir o tipo de pessoa que eu era. E é o que eu digo, e digo isto muitas vezes e vou dizer sempre, eu prefiro ter um professor que me diga que eu sempre fui muito educada, sempre fui muito simpática, do que me diga que eu era, oh meu Deus, a melhor aluna do mundo. Isso para mim pouco significa, estão a ver? E então eu já ia com a mentalidade, e graças a Deus ganho esta mentalidade que, pá, se correr bem corre, se correr mal, corre, estão a ver? Não é o fim do mundo se eu tirar uma negativa, nem é a melhor coisa da minha vida se eu tirar um 20. Isso nunca vai caracterizar como pessoa, nem a minha essência. Então eu ia muito com a mentalidade de, olha, se for é, se não for, não é. Então a partir do 10º ano tinha essa mentalidade, mas antes não, ainda era um bocadinho muito nervosa. E às vezes quando eram matérias que eu gostava ficava ainda mais nervosa. Por isso graças a Deus Nosso Senhor tive essa mindset change e sinto muito, e continuo a dizer isto, esta mentalidade foi o que me permitiu ter 15 no exame de português. Porquê? Porque depois quando fui para as ProArt, no 12º ano nós temos os exames de português. E eu, como a ProArt é uma escola profissional, nós quando somos inscritos nos exames vamos como alunos externos, ou seja, automaticamente só podemos passar tendo para cima de 9,5. Nas escolas que não são profissionais, vocês fazem a média da vossa nota final, português neste caso, com a média do exame. E lembro-me que na altura diziam sempre, se fores com 17 a exame, só precisas tirar um 7 para ficares com 10, não sei o que mais. Ali, como éramos alunos das ProArt, a nota que tirávamos no exame era a nota que nós ficávamos para concorrer para a universidade. E eu, na altura, eu já sabia que ia para a Inglaterra. E eu, na Inglaterra, não precisava de exame de português nenhum. Mas como já estava inscrita e tive sempre curiosidade como era o exame de português e sentia aquele nervosismo bom, não sei o quê, pensei, olha, já paguei, por isso bora fazer. E eu também, é uma coisa muito interessante, mas a minha obra, falei bem da mal agora, desculpem, e estou a falar de português. A minha obra literária favorita são os Maias. E eu, desde que estudei os Maias pela primeira vez no meu primeiro 10º ano, eu disse, os Maias vão sair no exame de português de 12º. E todos os meus professores me diziam que era impossível, porque há escolas que dão os Maias e há outras escolas que dão outra obra literária, não é uma obra obrigatória. E eu depois, quando fui para as ProArt, tive de repetir o 10º ano e disse outra vez à minha professora de português,
professora, no nosso exame de 12º ano, os maias vão sair. Eles riam-se, impossível, impossível, impossível. E eu só dizia, e desber. O que é que acontece? 2020, o meu último ano na escola, 12º ano, Covid, e as coisas funcionam de tal forma que chegamos ao dia do exame de português, eu abro o exame, primeiros texto, os maias. Porque é que eles fizeram? Na primeira parte do exame, eles tinham os maias e depois a outra obra que agora não me estou mesmo a lembrar, que é a obra opcional, ou é os maias ou é a obra X. Então estavam os dois textos e tu escolhias aquele que tu querias responder às perguntas. E eu lembro-me tão bem de estar a ler, ver ali os maias e pensar para mim, eu disse, e até a minha professora de português, quando nós saímos do exame, eu tinha uma mensagem dela, porque depois obviamente os professores ficam com acesso ao exame, e ela mandou uma mensagem a dizer, caramba, tinhas razão, e eu disse. Então admito também que a minha energia, o meu mood mudou completamente quando eu li os maias, porque era uma obra que eu gostava, que eu sabia muito na altura, ainda sei hoje, também não quero estar a dizer tipo, sabia, já não sei, não, sei. Eu sinto que quando tu aprendes mesmo uma coisa, sabes para sempre. Então eu fiquei logo feliz de ver ali os maias, e depois o resto do exame foi tão, sei lá, era o sentimento de ter ficado feliz porque saiu uma obra que eu gostava, com o sentimento de eu saber que independentemente do resultado que eu tinha, eu ia para a universidade e ia, porque infelizmente eu sinto que nós, estudantes, sofremos também muito essa pressão, porque os exames são o que nos permite ir para uma universidade que queremos, para um curso que queremos ou não. Então na minha cabeça eu já não tinha de me preocupar com aquilo, então simplesmente fiz. Eu sempre fui muito, muito má a gramática, não vou dizer que não, mas na minha cabeça, tendo a parte 1, a parte 2 e o texto, isto certo eram 15 valores. A gramática eram 5 valores que eu se calhar não precisava, porque eu também, na altura, agora é uma coisa que eu, quando regressar a Portugal, quero voltar a fazer, mas eu sempre escrevi muito e eu gostava muito de escrever, e a última parte do exame era sempre aqueles textos de opinião, e eu já sabia, ok, aqui estou safa. Na parte de interpretação de texto, desculpai, mas na minha cabeça eu não sei como é que as pessoas não entendem interpretação de texto, é literalmente ler um texto que diz a porta era azul e a pergunta era de que cor é a porta? Azul, não é assim tão difícil. Então eu sentia que eu era boa nisto, consigo gramática, invento um bocado se for preciso. Como é que se chama aquilo? As ordenações? Não, vou ter de pesquisar. Mas é uma parte da gramática que eu nunca entendi, nunca percebi. Por exemplo, isto também é uma coisa que, se não estou em erro, agora posso estar a inventar. Pode ser já a minha imaginação a falar mais alto. Mas eu também tinha na cabeça que o complemento oblíquo é o complemento mais fácil de identificar. Então também tinha na cabeça que ia sair uma pergunta sobre em que a resposta ia ser complemento oblíquo. Eu lembro que uma professora minha de 7º ano explicou que quando é uma frase do tipo a Sofia pôs o piano no palco, o no palco é sempre complemento oblíquo. E não sei porquê, agora se calhar não sei explicar bem o porquê de eu saber que é complemento oblíquo, mas na explicação dela fez todo o sentido e eu aprendi dessa forma. Tá bem? Agora não consigo dizer, nem que quisesse muito não dava, mas eu lembro-me de achar que o complemento oblíquo era sempre pronto. Nem sei explicar o que é um complemento oblíquo, por isso se vocês não entenderem o que é, peço imensa desculpa, mas aqui também não vão ter aqui uma explicação, mas sempre achei que era o mais fácil de saber. E se não estou em erro, na gramática, saiu o complemento oblíquo. Só depois o que acontecia? As orações, que era isso que eu ia dizer. Ordenações, é sério que eu disse ordenações. As orações. Quem é que sabe uma oração? Eu não sei nenhuma oração. Eu percebo-as, no sentido de sei que são importantes, sei que se calhar são interessantes, sei que se aprendes uma vez é uma coisa que sabes para sempre, mas eu nunca aprendi. Então nessas orações eu inventei um bocado. E a gramática tinha uma grande parte das orações, então eu inventei tudo. E sinto que não tive valores nenhuns.
Mas já, eu como fui com a mentalidade, o que é que eu estava a dizer agora? Eu às vezes confundo-me tanto. O meu cérebro, no outro dia o Aldas enviou-me um reel que era tipo de 15 televisões a darem tipo 15 programas diferentes. E depois ele disse, isto é o teu, eu sinto que isto é o teu cérebro. E é bué real. No meu cérebro é a mesma cena dos separadores. Eu tenho 70 separadores abertos na minha cabeça. Eu só queria mesmo dizer que corações são uma porcaria. No fundo era isto. E já estou a falar há tanto tempo. Eu começo tão bem estes episódios, às vezes sou tão interessante. E depois perco o raciocínio. Mas sinto que esta é a beleza do meu podcast. Porque eu também, e os meus amigos que já falaram comigo podem comprovar isto é ter uma conversa comigo. Eu começo a falar de abelhas e acabo a falar de olhos, porque a vida é assim, estão a ver? Mas olha, eu já estou a dizer há bué tempo que não vou fazer episódios longos. Ainda não sou capaz de me calar. E pronto, olha, acho que já me vou calar. Porque agora também recebi uma mensagem do Tato e eles querem ir ao parque. Uma coisa que eu já estou a morar com o Tato e com o Aldas desde julho do ano passado. Mas também moro com a Vanessa. E eu sempre tudo que morar com uma rapariga é sempre diferente de morar com um rapaz. E só morar com rapazes é diferente de só morar com raparigas também. E o que é que acontece? A Vanessa agora está na Lituânia, então eu já tenho estado a morar este mês só com rapazes, tipo com o Tato, com o Aldas e com o Gustavo. E eu no início, tipo, disse na brincadeira, mas tipo, a falar um bocadinho a sério, estão a ver? Tipo, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir morar só com homens? Que horror! Manos, eu sou uma princesa. Tudo aquilo que eu quero, eu tenho. Esses homens estão-me a habituar muito mal. Mas tem sido bué fofis. E o Tato perguntou-me se eu não queria ir ao parque, porque eu estava a dizer, está um dia tão bonito, se calhar queria ir ao parque. E eles, então vamos ao parque. Só que eu disse, mas eu tinha de gravar uma coisa primeiro. E eles, está bem, ficamos à espera. E já estou à minha espera há para 1 hora. Yeah. Porque apesar disto já ter só quase 30 minutos, manos, quando me caiu ali o microfone, eu já estava, tipo, tive de me sentar a pensar, espera aí, calma, como é que isto me caiu? Porque depois tive de montar outra vez o microfone, foi uma complicação, está bem? Foi uma complicação. E ainda tenho de me vestir, que estou de fato de treino, não vou para o parque de fato de treino, e quero ver comer um gelado. Há aqui uma loja que é o Dux, é tão boa, tão boa. Mas olhem, pronto, vou-me calar agora, que vou chegar, pronto, aos 28 minutos, para estar assim, está bem, número par. Mas olhem, muito obrigada por ouvirem este episódio e 52, 3, 4. Falamos em breve, pode ser? Até para a semana. Beijocas.